Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belly. E hoje eu tô aqui pra falar da segunda temporada de Las Cumbres, ou O Internado Las Cumbres, que é uma série espanhola do Prime Video. Então, se você não assistiu essa série, tem um vídeo aqui nos cards da primeira temporada. Esse aqui é um vídeo da segunda, então ele tem spoilers, tá bom? E se você não for aqui, seja muito bem-vindo. Você pode me acompanhar aqui no canal, vou ser muito grata. É de graça você se inscrever, é de graça você me acompanhar nas redes sociais também. E ajuda muito o meu trabalho, né? Uma forma de apoiar o que eu faço e apoiar com que eu continue trazendo vídeos pra vocês, se inscrevendo no canal, me seguindo lá no Insta, no TikTok, Twitter, enfim, a rede que você usar. Bom, essa segunda temporada, ela chegou também em 8 episódios. Os episódios são ligeiramente mais longos que os da primeira temporada, eles eram de 45 minutos e dessa temporada são de 50, e ela começou exatamente no ponto onde a primeira temporada terminou, né, que a gente tinha descoberto várias coisas ali sobre aquela seita, né, só que vários mistérios estavam rondando, né, o que realmente ela era, por que a Inês, assim, tinha um pai que era estranho, que meio que mentia pra ela, onde tava o Manu, né, como que eles iam conseguir alcançar ele, né, e tudo mais, e as mortes, né, das meninas também. Então tinha toda, né, uma questão, né, do que tava rolando, e na segunda temporada a gente teve várias respostas com relação a isso. Mas em compensação, essa segunda temporada eu fiquei meio assim, cara, eu não sei bem se eles sabem que rumo que eles querem dar pra essa série, sabe? Porque o que exatamente eles querem falar na série? Eles querem falar sobre os assassinatos das meninas, né? Eles querem falar sobre a seita? Eles querem que seja uma série teen, né? Porque ela é protagonizada por adolescentes que tomam decisões meio equivocadas, mas enfim, faz parte, né? Do processo da gente assistir uma série adolescente. O fator da primeira temporada de terror era muito forte, assim. Isso era uma coisa muito presente o tempo inteiro na trama. E na segunda temporada a gente não viu tanto, assim, sabe? Teve menos momentos, assim, de terror mesmo, assim, porque na primeira temporada a gente teve muita coisa, assim, que realmente dava susto e medo e tal, e na segunda temporada a gente teve um pouco menos. Então, assim, conforme foi o andar da carruagem, né, da temporada, a gente descobriu que a seita, ela tinha uma descoberta, né, ela sabia como tornar as pessoas eternamente jovens, né, que foi o que aconteceu com a Inês e com o Leon, né, no fim das contas a Inês, ao longo ali da temporada, a gente foi descobrindo que a Inês, na verdade, ela não era uma adolescente como os outros ali, né, que na verdade ela tinha vivido há muitas décadas atrás, né, o primeiro momento que a gente descobriu isso foi quando as meninas estavam assistindo um vídeo, né, muito antigo, e a Inês já tava lá, e depois a gente foi vendo registros e tudo mais, de que a Inês, na verdade, se chamava Alicia Bernal, né, que era uma pianista muito famosa e tudo mais, e ao longo aí da temporada a gente descobriu, né, que ela e o Leon, eles tinham feito esse pacto ali com a Lórria, né, e tudo mais, a Lórria, no caso, a seita, né, que a seita poderia torná-los eternamente jovens, né, mas toda vez que a seita fazia, né, esse processo ali de tornar alguém jovem, de salvar alguém, eles tomavam uma vida, né, então era uma vida pela outra, e sempre era uma jovem, né, pura e tudo mais, então essa era a explicação, né, do porquê que apareciam jovens ali quando os balões subiam, né, porque os balões subiam quando a seita ia fazer mais uma vez ali aquele processo todo, aquele ritual, né, aí eles subiam os balões e ia lá o carrasco e matava uma das meninas, então era por isso que essas crianças essas adolescentes, né, enfim, estavam morrendo, né, e por que que, né, a temporada levou ali pra um final onde a Paz morria também? Os balões foram soltos, mas dessa vez não foi pela seita, né, a amiga chata da Adele soltou os balões, assim, simplesmente porque ela ficou afim, e aí isso ocasionou ao carrasco achar que ele tinha que matar outra pessoa, né, e daí ele foi lá e matou a Paz, né. Inclusive, essa série, ela tem uma questão que ela dá muitas voltas entre si própria, assim, sabe? Ela anda muito em círculos, sabe? Por exemplo, a gente tem a questão da Amaya, que é uma personagem que eu gosto muito, eu acho ela super forte, independente, ela tem vontade de fazer as coisas, né? Ela vai pra cima e tal. Só que daí tem toda aquela questão do triângulo amoroso entre o Manu, ela e o Paul, né? E fica aquela coisa de que ela não fala muito pro Manu o que tá acontecendo, o Paul também não fala, deles não tomam uma decisão, fica aquela coisa meio tão fazendo as coisas pelas costas do Manu. Poxa, isso é uma coisa que poderia ter sido resolvida antes, né? Claro que assim, não é o grande foco da série, mas isso é uma coisa que acaba desviando a nossa atenção quanto telespectador, né? Porque a gente realmente gosta da parte
de terror, assim. O que essa temporada, essa série, na verdade, ela tinha me surpreendido muito na primeira temporada era o nível de terror, porque eu tinha achado muito interessante, assim, a narrativa e tal. Só que parando pra pensar, aconteceu muita coisa, né, na primeira temporada, assim. Parecia que eles queriam colocar tanta coisa na primeira porque eles tinham medo, sei lá, que não renovasse a série ou alguma coisa assim. E aí eles colocaram tanta coisa na primeira, gente, o recap, né, no começo da segunda temporada foi de 7 minutos da série, sabe, da primeira temporada, porque era muita coisa. Então, e nessa temporada, eles colocaram muito menos coisa, porque como eles colocaram tanta coisa na primeira, né, na segunda eles colocaram muito menos, então parecia que nada acontecia, sabe? Parece que ela não foi um grande acréscimo pra trama. A gente teve aí, né, essa coisa da gente descobrir o que era, de fato, a Inês e o Leon, né, por que ela tava ali, qual que era a relação dela com o pai dela, que não era pai dela, né, porque o Dario, ele, na verdade, fazia aqueles experimentos, né, e ele sabia como ajudar ela a não esquecer. Mas, assim, se for ver pra trama em si, pro desenvolvimento ali, né, do negócio da seita, das descobertas deles e tal, acabou que não andou tanto, assim, sabe? Ficou uma coisa meio patinada no mesmo lugar, parecia, assim, episódios extras da primeira temporada, não foi aquela coisa, assim, de uma profundidade de uma temporada inteira, sabe? Não sei se é uma série que eles pretendem renovar pra uma terceira temporada, porque acabou que a gente teve várias respostas, né, pras perguntas que foram abertas na primeira. A gente fica também aberto com algumas questões, né, tipo, pô, indo embora e tudo mais. Mas, assim, a real é que esse lugar que eles estudam, né, esse internato ali, é uma coisa, bem reformatório, né, e é uma pegada bem pesada, assim, porque os alunos são realmente torturados ali, assim, né, cara, ninguém faz nada, né, inclusive tem pais ali, por exemplo, a mãe ali do Paul e da Adele, né, ela sabe, né, que os filhos estão ali, tipo, ela tem carinho pelos filhos também e tal, mas ela deixa eles ali, assim, sabe, então é complexo, assim, né, parar pra pensar que pessoas que deveriam cuidar desses adolescentes largam eles nessa escola, né, que é completamente caótica, né, que ela faz coisas horríveis, assim, com os estudantes, né. E aí a gente também ficou patinando ali na trama, na história da morte do Frei, né, que era o professor favorito deles, né, a gente tem a Elvira ali tentando descobrir as coisas, ela consegue descobrir, né, que aquela garota, Yolanda, que tinha morrido na primeira temporada, na verdade, ela estava intoxicada, né, porque na escola eles também fazem experimentos com os alunos, com remédios, né, com questões medicinais, indústria farmacêutica, enfim, ela faz testes ali com aqueles alunos, e a garota, na verdade, ela estava muito intoxicada, que parecia muito uma possessão demoníaca, né, ela descobriu isso, mas assim, gente, se a gente parar pra pensar, em termos da trama andar, a gente teve esse desfecho aí da Yolanda, e a gente teve ali a descoberta de quem de fato era a Inês, né, e a relação dela com o Leon, né, por que ela era diferente, por que ela tinha uma marca no cabelo dela, enfim, na cabeça, né, mas assim, de resto, a trama não trouxe muitas coisas, sabe? Não trouxe muitas inovações. A gente teve ali o Manu conseguindo fugir ali, só que e sendo levado de volta ali pra fazerem testes nele e tudo mais. Mas assim, parece que o que foi desenvolvido pra primeira temporada foi meio que deixado de lado pra segunda, sabe? Assim, eu não acho que a segunda temporada foi ruim, sabe? Inclusive, eu achei que as atuações foram melhores, porque pra mim a pior parte na primeira temporada eram as atuações, assim, eu achei as atuações bem fracas, mas a trama era interessante, então ela tinha me prendido. Na segunda temporada, pra mim, foi o contrário, as atuações foram boas, mas a trama em si, assim, ela não trouxe grandes coisas, grandes acréscimos, sabe? Eu quero saber muita opinião de vocês com relação à temporada, né? Se vocês acharam que ela fez jus à primeira, porque pra mim ela não foi tão boa quanto a primeira, né? Ela trouxe ali uma outra questão que foi surpreendente, né? A gente teve aquele plot twist ali no episódio 4, que foi com a questão da Inês mesmo, que eu tô falando bastante disso da Inês, porque pra mim foi a parte que mais agregou na história em si, sabe? Porque toda a trama ali da Maia, assim, por mais que eu goste muito dela, cara, não trouxe muita coisa, assim, né? E ela é a nossa protagonista da história, então, assim, acho que depositei muita esperança ali em cima dela, do Paul e tal, e acabou que não rolou nada excepcional ali com relação ao núcleo deles. A gente teria mais coisas pra serem abordadas, né, numa futura temporada. Essa série, ela é inspirada numa novela que existiu, né, que inclusive a Ana de Armas era uma das personagens. E, na verdade, essa versão do Prime Video, ela é bem corrigida, assim, sabe? Ela teve várias
várias coisas que eram problemas na novela que foram corrigidas pra série. Mas, mesmo assim, pra mim, essa segunda temporada acabou deixando a peteca cair muito, sabe? Com relação a toda a atmosfera que se criou no primeiro, né? A gente tem ali, né, as alucinações das meninas, né? Que elas enxergam sangue. A gente tem aqueles momentos ali, né? Sanguinolentos, momentos, assim, meio perturbador, a gente tem uma sonorização boa nessa série, a própria locação é interessante, né, porque a série ela é filmada num lugar que ele é meio macabro, assim, meio sombrio e tal, mas mesmo assim, eu acho que ela criou tantas coisas na primeira temporada pra ter tão poucas coisas na segunda, sabe? Ela ficou patinando ali no mesmo lugar, porque talvez tenha sido justamente por eles terem colocado tanta coisa na primeira temporada, que tanta coisa acontecia que você achava que ia terminar a série e acontecer mais 5 coisas pra frente, sabe? E daí a segunda ficou meio assim, de repente se eles tivessem condensado mais os fatos da primeira temporada junto pra segunda, teria sido mais interessante, mais bem distribuído, assim, o conteúdo, sabe? Eu acharia interessante uma terceira temporada, pra, assim, ter um encerramento ali na terceira temporada, mas a gente meio que teve várias respostas já nessa segunda, né? Tudo vai depender muito da audiência, né, e tudo mais, se ela vai fazer sucesso. A primeira temporada fez bastante sucesso, sim, mas vamos ver aí com relação à segunda temporada, né? Com relação ao desenvolvimento de personagens, assim, a gente não teve também grandes progressos na segunda temporada, né? A gente teve ali esse triângulo da Amaya com o Paul e o Manu, que eles não falavam nunca, e daí a Amaya não conversava com o Manu, e a Amaya e o Paul, claramente, eles se gostam muito, né? Então eles podiam ter até cenas com mais conversa, mais diálogo e tudo mais. A gente vê muito eles em ação ali, tentando descobrir coisas ali da seita, mas no fim das contas a gente não tem tanto desenvolvimento ali do mano a mano deles, né? Da conversa deles. E já do Leon e da Inês, a gente teve um desenvolvimento entre eles, né? Assim, deles conversando, deles entendendo melhor quem um é pro outro, né? E por que eles estão juntos há tanto tempo, né? Só que daí a gente teve aquela fatalidade no final ali, né, que o Leon levou um tiro, né, a gente não sabe ao certo ainda se ele morreu ou não, né, ficou isso no ar. Espero que, bom, parando pra pensar, eu queria muito que renovasse pra eu saber se o Leon morreu ou não, né, porque o que a Inês vai fazer sem o Leon, né, a justificativa dela ter essa vida eterna, da eterna juventude ali, é ela justamente ficar com o Leon, né? Cara, o que vai ser dela sem ele ali, né? Porque eles estiveram juntos ao longo das décadas e séculos. E no fim das contas, assim, o Leon, teoricamente, seria culpado da morte, né? Da jovem, né? Só que, teoricamente, também não, né? Porque quem mata, assim, não foi ele, né? Ele não tinha sido o Carrasco que tinha matado e tal. A gente até descobre no final que o Carrasco tinha sido Pelágio e tudo mais. Então, assim, a real é que todo mundo que tá dentro, né, da instituição ali do Las Cumbres tá, de alguma forma, ligado ali com essa seita, né? Essa seita existe de alguma forma. A gente não sabe exatamente todas as pessoas que são parte dela, né? Então, isso é provavelmente o que seria abordado numa terceira temporada. Então, assim, se a intenção deles é fazer 3 temporadas, e na terceira a gente descobrir exatamente quem que tá todas as pessoas que estão por trás, né? Como interromper a seita e tudo mais, diria que a segunda temporada foi uma boa temporada de transição, porque encerrou umas questões, assim, que tinham sido abertas na primeira, e aí abriu ali as passagens finais ali pra se encerrar numa terceira temporada. Com relação às outras personagens também, assim, eu não gosto muito da Adele, já falei isso no outro vídeo, eu acho ela uma personagem meio chata. Então, assim, as partes que ela aparecia eu ficava meio assim, ai, tá, sabe? Assim, não tinha muita vontade de ver ela. Mas mesmo assim, eu até achei que a Adele ia tá até mais traumatizada, assim, com relação ao que ela viu, né? Ela perdeu a melhor amiga dela e tudo mais, de uma forma bem traumática. Então, eu achei até que ela ia estar pior, assim, do que ela tava nessa temporada. E eu gostaria de ver mais de Elvira, assim. Eu queria que ela fosse uma personagem mais ativa pra trama, assim. Ela descobre várias coisas, de fato, mas ela não é uma personagem tão, assim, presente, porque ela não interage ali com os adolescentes protagonistas e tal. É até engraçado, né? Porque ela fez Elite sendo uma das adolescentes e agora ela é uma professora, né? Assim, no ano. Eu esperava mais essa segunda temporada de Las Cumbres. Não tô falando que ela foi mal feita, só acho que ela apresentou mais coisas na primeira e deixou de apresentar na segunda, né? Então ela foi uma temporada mais lenta, assim, com menos coisas acontecendo. Na primeira tinha muita coisa acontecendo, muito mistério. Então eu meio que criei uma expectativa com base na primeira. Quero saber o que vocês acharam, se vocês gostaram mais dessa segunda temporada, se vocês preferiam a primeira, e se vocês esperam uma terceira temporada, porque eu acho que cabe uma terceira temporada pra gente ter um desfecho aí dos momentos que foram abertos nessa segunda, e várias coisas da primeira acabaram sendo encerradas. Então,
É isso aí. Comentem embaixo o que vocês acharam da segunda temporada de Las Cumbres. E um beijo pra vocês e até a próxima.